Glória a Deus. E é assim que meu coração está, cheio de alegria, muito feliz para o que Deus vai fazer com a gente essa noite. Que Deus te abençoe. Dias chuvosos na nossa cidade, parece que esse tempo de chuva não passa, mas é bom porque a gente pode botar um casaquinho, uma roupinha bonita, né? Aí eu costumo dizer para as pessoas que são de fora do nosso país ou de fora da nossa cidade que falam assim: Salvador só tem 2 estações, ou é com chuva ou é sem chuva. E esse período de chuva é legal, é gostoso, eu particularmente gosto, mas eu confesso que meu coração se aperta em saber da dificuldade que algumas pessoas passam por isso, e é por isso que a gente está com doações de casaco, como vocês viram aí no vídeo de aviso. Se você puder depois passar na Tenda da Compaixão, doar casacos, aqueles casacos que você sabe que você não tem usado mais, ou quem sabe, se tocar no seu coração, comprar um novinho também é bom demais para abençoar as pessoas que necessitam. Olha para quem está lá e fala assim: deixa Deus te usar. Pode ser na vida do irmão que está do lado também, né, que está com frio agora. Deixa Deus usar você, irmão. Mas para aqueles que não me conhecem, bem rapidinho, meu nome é Joshua Rafael. Eu sou pastor e líder de jovens aqui, dos jovens dessa cidade, ou também da cidade, faz parte da cidade, mas dessa igreja. Tenho o prazer de estar à frente do Ministério E se você é jovem, quero te convidar também. Todos os sábados a gente se reúne aqui. A gente tem uma programação muito legal. Tem nosso culto, nossa reunião de jovens que acontece 18 horas, todo sábado. Sábado a gente vai estar aqui. Sábado anterior, no caso ontem, a gente estava com evangelismo na Barra. Foi um evangelismo muito legal, muitas vidas alcançadas, e a quantidade de pessoas que a gente alcançou, que eram pessoas desviadas, é incrível, era um absurdo. É por isso que eu dou graças a Deus pelas células, que são um ambiente perfeito para consolidar vidas e caminhar, estarmos um do lado do outro. Então faça parte de uma célula, porque é muito importante. Além também de ser pastor e líder de jovens aqui na igreja, eu também sou filho, não posso dizer isso, tenho o maior prazer, eu encho minha boca de alegria, em ânimo e orgulho santo para poder dizer isso, que sou filho dos apóstolos e pastores queridos dessa casa, Milton e Niara. Eles mandam um beijo para vocês especial. Queriam muito estar aqui hoje, já estão chegando, mas estão viajando porque estão nesse momento celebrando com o nosso querido apóstolo, né, o pai do meu pai, o apóstolo Ivan, que está celebrando porque virou 80 anos de idade. Quantos podem dar um forte aplauso a Deus por isso? É realmente especial. E é engraçado porque ele costuma dizer para a gente assim, ele fala: rapaz, eu não me sinto com 80 anos. E ele fala assim: às vezes eu chego no espelho e eu fico tocando na minha pele para ver se aquilo ali é real mesmo. Porque eu olho para dentro de mim e eu faço: não é possível, porque aqui dentro tem um menino. Ele fica falando isso. E é muito verdade, porque às vezes eu pensava que ele falava isso só como na fé, né? Mas ele realmente se sente assim. Porque às vezes ele chega pra mim, acho que ele esquece a idade dele, ele fala assim, ele para na minha frente e fala assim: ó, vai lá, dá um murro aí na minha barriga pra você ver meu abdômen. Aí eu falo: vô, tá doido, rapaz, eu vou dar um murro nessa barriga. Ele: é sério? E ele não sai até eu dar. E eu vou lá e boto a maior pressão e dou um murro fraco. Ele: é pra dar murro igual a homem. Aí eu falo: peraí, vô, também não. Aí ele: tá achando que eu sou menino? Assim, aí paga logo a flexão dele, vai na barra, faz barra. Eu falo: rapaz, que Deus preserve minha saúde, para com 80 anos eu estar nesse nível. Mas que assim seja na sua vida também, amém? Esteja orando por nossa casa, nossa família, nossos pais, meus pais que estão de viagem também são seus pais na fé, que Deus possa guardar eles estão retornando essa semana. E também orando pelo meu avô, que virou 80 anos, minha avó, toda a família que está lá nos Estados Unidos, que já moram lá há um bom tempo. E tudo que Deus tem feito também através da vida deles, porque não para, 80 anos, mas é toda hora uma missão nova. E por Deus ter usado a vida dele. Mas eu quero te convidar bem rapidinho, vamos abrir a Bíblia aqui para a nossa mensagem, não quero me prolongar nessa noite. Sei que essa noite de chuva a gente fica contando os minutos para poder deitar na cama, botar aquele cobertorzinho e se cobrir. E eu vou deixar você viver esse momento com o maior prazer e ter um bom descanso esta noite. Então não quero me prolongar muito, e até me embolei já nas palavras, mas tudo bem. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 11. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que você está percebendo a minha voz, e quando eu estiver pregando, vai intercedendo e orando por mim aí. Porque ontem, lá na Barra, a gente fez esse evangelismo, e a intenção foi ser algo bem casual mesmo, então a gente não teve som. Mas
mesmo em um dia meio chuvoso, a gente teve mais de 200 jovens lá para evangelizar, 200 jovens enviados para evangelizar. E o momento de eu dar as instruções e conversar sem microfone, eu falei assim, Jesus, imagina ele com as multidões. Comecei a lembrar dele sentado no monte, passando o ensinamento das boas aventuranças, com multidões e multidões reunidas para poder escutar ele só no gogó. Eu falei assim, Senhor, preserva a minha voz como o Senhor preservou do seu filho durante aqueles dias que ele estava na terra. Posso contar com sua intercessão? Obrigado. Vamos lá para o texto. 1 Pedro 5, a partir do versículo 5 até o 11. A Bíblia diz assim, da mesma forma, jovens, tem jovem aqui ou não? Glória a Deus, é isso aí, gostei da sua fé. Não foi minha intenção, me perdoe. Gostei da sua realidade. Sujeitem-se, mas fé é isso, é crer e realmente fazer acontecer. Sujeitem-se aos mais velhos. Tem mais velho aí também? Gente já mais sábia. Não tem não, amém. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, que é o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo. Dá um melhor rugido que você pode fazer agora. Vai assim. Tem um bocado de leãozinho bonito aqui. E procurando a quem ele possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes aonde? Na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo. Por que Paulo fala isso, o Pedro? A gente sabe que Pedro viajava pregando o evangelho e nessas viagens ele começou a perceber uma coisa comum na igreja. Todo mundo passa por problema. Levanta sua cabeça aí rapidinho, dá uma olhada ao redor. Todo mundo que está aqui está passando por uma situação ou igual, ou semelhante, ou muito parecida que a sua. Sabe o que é bom notícia disso? De que você não está sozinho. Olha para quem está do seu lado aí, aperta a mão e fala assim, tamo junto nessa. Os irmãos que vocês têm, todo mundo, diga assim comigo, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, você é chamado para provar da glória de Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará. O que ele está querendo dizer? O seu sofrimento vai ser pouco, vai passar por quê? Porque Deus que tem a mão poderosa vai te restaurar, vai te confirmar e lhe dará forças e porá você sobre um firme alicerce. A esse Deus seja o poder para todo o sempre. A igreja diz, amém. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor por essa palavra? Hoje eu quero pregar uma palavra que eu tomei a ousadia de dar o tema, quando a ansiedade ataca. A ansiedade, os psicólogos, os neurológicos, dizem de que ela é uma das doenças do século. É uma das doenças que a geração mais passa e é natural a gente perceber isso quando a gente olha para a realidade que é o mundo. Nós vivemos em um mundo que é extremamente corrido, tudo não é mais para hoje, tudo é para ontem. Tudo tem que ser entregue, é pressão no trabalho, no mercado. Você vai para o mercado, no seu trabalho, e você tem que entregar tudo para ontem, tudo é rápido. Nós temos que vencer as concorrências e você tem que trabalhar como condenado para que a sua empresa possa vencer e se antecipar à concorrência. Tem que entregar os resultados para ontem, tudo tem que ser para ontem e você vai correndo. Até a nossa alimentação agora tem que sair em 10 minutos, porque se não sair em 10 minutos, a gente já brada, já reclama com o gerente, porque tem que comer e voltar para o trabalho. E aí o gerente do fast food já começa a ficar doido, começa a cobrar, e todo mundo, o mundo inteiro entra nesse colapso, tudo começa a ficar muito rápido, até o pregador está pregando rápido. Porque tudo é para ontem, tudo é com tempo contado. Ninguém mais hoje senta no intervalo de almoço do trabalho e senta e come com paz e tranquilidade, e sem pensar no trabalho, e desligar a mente, e sentar e comer uma comida boa, uma comida natural. Tudo é rápido, até a nossa comida agora já teve o nome de fast food. É a geração fast food, como os teólogos aí, os estudiosos contemporâneos chamam. Geração fast food, tudo é para ontem.
E é natural porque que o nosso corpo entre em disfunção, o nosso sistema, seja neurológico, ou seja, o nosso psique, o nosso sistema psicológico, ele entre em disfunção. Por quê? Porque o nosso corpo não foi criado para poder acompanhar a velocidade e o ritmo dessa geração. A gente pode até resistir no início, pode até tentar se manter forte e tentar acompanhar esse ritmo, mas chega um momento que as coisas pesam. E aí muitas pessoas acabam passando por depressão, ansiedade, desânimo, estresse emocional. É uma das outras doenças que tem se tornado muito conhecida, porque muitas pessoas têm passado. Tudo isso por causa das preocupações. Diga assim comigo, preocupações. E quem tem preocupação tem problema. Ninguém que está com a vida 100% boa sem passar por problema está cheio de preocupação. Preocupação significa, tem problema batendo na porta. Significa, meu Deus, tem conta para pagar amanhã. E essa vida é a vida que eu estou experimentando agora. Esses dias, minha esposa, ela estava se sentindo muito bem, a gente foi no hospital, fez todos os exames e, para a glória de Deus, não deu nada. Só que aí a doutora deu uma palavra que tremeu nossas pernas. No final das contas, a Letícia perguntou, e aí, doutora, mas por que eu estou sentindo essas dores? Ela falou assim, eu vou passar um beta-HCG para você. Aí eu falei, você está brincando? Aí ela falou, não, eu estou brincando, mas aí, meu irmão, você sabe como é que a mente fica, né? A gente já foi na farmácia, comprou lá um testezinho, para a glória de Deus apareceu um pininho. Não, se viesse também eu ia ficar feliz demais, mas tudo no tempo de Deus, né? Porque a gente vive assim, com preocupações. O dia a dia, cada dia traz a sua preocupação, e é por isso que uma vez, a Bíblia é muito sábia, até para isso Jesus tem uma palavra, Jesus disse, meu filho, se preocupe só com o seu dia, basta a preocupação de cada dia, não se preocupe em se preocupar com o amanhã, Deus vai cuidar do seu amanhã, se preocupe e viva o seu hoje. E é sobre lidar com essas situações, com essas preocupações, com essa ansiedade, que eu quero falar com você hoje. Se a gente entender o contexto em que Pedro está escrevendo, Pedro é uma pessoa extremamente vivida e experiente, um cara que viajou, eu posso dizer ali, a província da Ásia, viajou muitas regiões, muitas igrejas para poder visitar e ser um apóstolo. A sua missão como apóstolo era visitar igreja em igreja para poder cuidar da doutrina que estava estabelecendo nas novas igrejas que estavam nascendo. E fazendo essa viagem, visitando as igrejas, e igreja não significa necessariamente prédio, mas significa povo, conhecendo o povo de Deus, o corpo de Cristo, que são as pessoas, diga assim, a igreja de Cristo sou eu. Pedro visitando a igreja de Cristo, lembre-se, as pessoas, o povo de Deus, visitando as igrejas de cada nação, e cada lugar e cidade diferente, ele percebeu uma coisa, todo mundo passa por problema. Todo mundo tem preocupação. E de fato, isso não é uma novidade, porque Jesus já tinha dito, no mundo vocês vão ter aflições, mas não se preocupe, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Passar por problemas é normais, a boa notícia é que nós não somos só, todo mundo está passando. E aqui eu abro um parênteses, nem é o que eu vou ministrar hoje necessariamente, mas é por isso que não vale a pena passar a luta sozinho. Se apoie em pessoas que você confia, que está do seu lado, que você pode confiar, pessoas que já passaram por situações parecidas e vão poder te instruir, vão poder te ajudar, e um vai poder dar força ao outro. Quando você for conversar com alguém, a pessoa fala assim, pô, você está passando por isso, deixa eu te contar, eu estou passando por uma situação que não é assim, mas é por isso, por isso, por isso. Por que não a gente não ajuda um ao outro então? Fecho parênteses aqui, faça isso, não vale a pena passar por luta sozinho. Luta todos nós vamos ter. Você não é um extraterrestre, você não é um Zé Ninguém porque está passando uma situação, não. Você é tão necessitado como quem está do seu lado aí sentadinho. Pedro percebeu isso, visitando a igreja, ele percebeu, todo mundo passa por situações parecidas e iguais. Eu lembro de uma vez quando eu estava estudando nos Estados Unidos e eu fui para uma igreja e eu estava frequentando essa igreja. Foi a igreja que eu me identifiquei lá e eu comecei a frequentar. É importante que eu estivesse frequentando uma igreja que estivesse em comunhão com o corpo de Cristo. Eu me identifiquei com esse ministério, com essa igreja, com o pastor daquela igreja. Comecei a frequentar. Foi a igreja que eu frequentei, chamada Church by the Hill, em Dallas, Texas. Não Dallas, mas em Cedar Hill, que é uma cidade perto. E naquela universidade, o pastor daquela igreja era um ex-diretor da minha universidade de teologia que eu tinha estudado, o meu seminário.
E eu gostava muito desse pastor, comecei a frequentar e depois comecei a me envolver com a igreja. E um dos professores que eu mais admirava no meu curso frequentava essa igreja também. E um desses dias, eu sentado para assistir o culto, a esposa desse pastor veio com os filhos dele e sentou do meu lado. E eu fiquei muito feliz, porque a gente fica animado quando uma pessoa que a gente admira senta perto da gente ou está perto da gente. Eu fiquei logo feliz, me consertei todo na cadeira e falei, vou passar uma boa imagem agora, né? E eu percebi que ela estava me olhando assim o culto inteiro, e eu falei assim, Senhor, por que essa mulher está me orando? Aí a gente já começa, a nossa mente é assim, às vezes a gente está treinado a pensar o pior. Eu falei assim, ela está vendo é coisa, me mostra, Senhor, me mostra onde é que está o problema. Aí acabou o culto, ela veio falar comigo e disse assim, como é o seu nome, filho? Aí eu falei assim, meu nome é Joshua, te conheço, você é a esposa do Chris Estrada, né? Sou sim e tal. Ela se apresentou e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí eu falei assim, glória a Deus. Pode derramar. Ela falou, aí ela começou a liberar uma palavra de vitória, de bênção para mim, promessa, dizendo que eu ia ser usado por Deus, e pererê, parará, falou um bocado de coisas que não vem um caso aqui muito bem, mas de repente, quando tudo parecia estar maravilhoso na palavra, ela mudou. E ela falou assim, mas tome cuidado. Aí eu falei assim, com o quê? Aí ela, durante a sua vida, pessoas vão se levantar como tubarões que querem se aproximar de você, não porque você faz bem a elas, mas porque querem se aproveitar de oportunidades que você vai viver. Tome cuidado com essas pessoas. E eu lembro que depois dali eu comecei a ficar meio, como é que eu posso dizer, noiado. Eu comecei, todo mundo que se aproximava de mim, eu comecei a ficar assim, até que Deus me ministrou e isso passou, graças a Deus. Pode se aproximar de mim, tá? Não tem problema nenhum. Não vou pensar mal de você. Mas, eu lembro dessa palavra porque eu fiquei um tempo justamente atento, que é como a direção que Pedro nos dá. Ele diz assim, vigiem, porque todos passam por problemas. E esse problema significa a presença do inimigo. Ele está dizendo aqui no texto. O inimigo, ele vem como um leão. De novo, dá mais uma vez um rugido aí. Estou fazendo isso para você acordar, tá? Estou percebendo todo mundo quietinho assim. Ele vem como um rugido. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção desse rugido é, a única coisa que Satanás pode fazer quando ele chega na sua presença é rugir. Ele ruge por quê? Porque ele sabe que ele não pode te tocar. Então ele tenta rugir para ver se ele consegue colocar medo em você. Aí ele chega perto de você, ele olha na sua cara e fica assim, ó. Aí se você não faz nada, ele fica assim. Aí se você não faz nada, ele... Porque ele sabe que ele não pode tocar em você. Por quê? Porque você está marcado com o sangue de Jesus Cristo. E uma vez que você é marcado com o sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que diante de todas as situações, diante de todas as lutas, se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. O inimigo não tem direito de tocar nem uma unhazinha desse leão em você. Então, quando ele chega na sua presença, ele não pode tocar. Por quê? Porque ele não vê você, ele vê o sangue de Jesus. Só que ele vai tentar colocar medo, porque ele sabe que se ele colocar semente de medo no seu coração, ele encontra a brecha para poder entrar e te tocar. A gente precisa saber lidar, porque Pedro está dizendo aqui, a gente vai ter luta. Todo mundo passa por luta. E é como um leão que ele está o tempo inteiro dando volta na sua casa e rugindo. Rugindo para ver se você fica com medo e você corre dessa casa para ele poder te pegar. É como se fosse ditado, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E Pedro nos dá justamente as instruções do que a gente tem que fazer para poder lidar com essas situações. O que é o rugido do leão? São as dificuldades diárias que a gente passa. Dificuldades que Deus sabe que não vai mudar o plano dele para a sua vida. Dificuldades que Deus sabe que não vai acabar com a sua vida. Talvez possa doer um pouquinho, talvez o rugido do leão possa incomodar, mas se você permanecer firme, nada vai dar de errado não, irmão. Vou te mostrar que Pedro está dizendo isso. Vou voltar no texto, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente isso. A gente precisa saber lidar com as situações do dia a dia. O rugido do leão é a conta para pagar. É a preocupação. O leão sabe que ele não pode tocar em suas finanças. Mas ele começa a gritar: cadê o dinheiro? Aí você vai visitar alguém que está doente.
você vai ficar doente também. As preocupações, a ansiedade. O leão começa a rugir, ele quer saber se você vai ceder. Mas olha o que Pedro nos ensina. Eu não sei você, mas quando eu leio essas histórias e quando eu leio a Bíblia, eu gosto de entrar na história mesmo. E eu começo a imaginar como se eu estivesse na situação. E aí, quando eu estava lendo esse texto, e Pedro estava dizendo que o inimigo é como um leão, eu comecei a imaginar como se um leão estivesse na minha frente. Não. Se um leão aparecer na sua frente, você vai fazer o quê? Eu pensei assim, Pedro é um grande pregador, um cara experiente. Tudo que ele não precisava fazer era comparar um leão, o diabo com um leão. Porque se tiver um leão na minha frente, irmão, eu vou correr. Eu não sei você, mas eu vou correr. Se aparecesse um leão ali agora, ali naquela porta, o que vocês iam fazer? Eu já estou imaginando tsunami, a onda de gente passando uma por cima da outra aqui. Eu lembro o dia que eu estava no condomínio da minha avó, eu estava correndo na rua, para poder ir para a quadra, porque eu estava atrasado para o famoso baba. E aí, de repente, no meio daquela corrida, eu escutei, não foi o rugido do leão não, foi o latido de um poodle. Irmão, não sei para você, mas o latido de um poodle é o pior que tem. Eu sei que eu encontrei velocidade onde não tinha. Eu subi, eu tive que subir em uma árvore. Eu escalei uma árvore em 2 segundos, até que eu só saí daquela árvore quando a dona chegou para poder pegar o famoso poodle. Não ia descer, irmão, o cachorro ficou tentando subir na árvore, latindo para mim. Se com um latido de um poodle eu corri, imagine se eu te encontrasse um leão na minha frente. Eu sei que você tem medo de barata, quanto mais do leão. Não adianta dizer que não tem não, fazer cara de machão aí que mata barata, porque eu sei que quem mata barata na sua casa é sua esposa, não é você, viu? Na minha, quem mata sou eu, minha esposa não está aí, mas eu mato. Mas do poodle eu corro. Não costumo ter medo de cachorro não, mas quando o cachorro corre para cima de você, não tem o que fazer não, velho. Imagina agora um leão. Eu falei, só que Pedro dá um conselho meio doido. Pedro diz assim, ó, lá no versículo 9, Pedro diz, versículo 9, coloca o versículo 9 para mim. Quando o leão aparece na sua frente, olha o que ele diz. Permanecendo firme. Diga assim comigo, permanecer firme. Ou seja, qual é o primeiro segredo para poder enfrentar as preocupações do dia e quando o leão aparecer na sua frente? Diga assim comigo, ficar parado. Aí eu falei, não, Pedro está tirando com a minha cara. O leão aparecer na minha frente, eu vou ficar firme? Só que, para a gente entender como que a gente tem que ficar firme, a gente tem que entender o que ele está querendo dizer. Esse permanecer firme não é simplesmente ficar parado. Esse permanecer firme não é querer dar um de fortão, querer dar um de homenzão, querer dar um de que não se preocupa, querer dar um de que não se abala. Esse permanecer firme tem um significado específico que eu quero te mostrar, eu quero ler com você o versículo 6 agora, para a gente entender o que significa permanecer firme em meio ao rugido do leão, em meio às preocupações, em meio às lutas diárias que a gente passa, e que a gente já entendeu que é normal, luta a gente vai passar. Versículo 6, a Bíblia diz, portanto, diga-se comigo, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Como que eu devo permanecer firme? Diga-se comigo, ficando debaixo da mão de Deus. Sabe por que Satanás ruge? Ele sabe que ele não pode tocar você. Quando ele enxerga do seu lado, antes dele ver você, ele já enxergou a mão de Deus que está sobre você. E ele fala, contra a mão de Deus eu não posso. Mas sabe o que eu posso? Eu posso pelo menos chegar perto e rugir. Porque a mão de Deus está aqui, irmão. Só que é uma escolha sua permanecer debaixo dela ou sair debaixo dela. Quando a gente está sendo atacado pelo inimigo, o inimigo está conseguindo nos ferir, o problema não é que Deus não está colocando a mão sobre nós, é que nós é que estamos saindo debaixo da mão de Deus. A gente tem corrido, a direção é permaneça firme aonde? Debaixo da mão de Deus. Só que a mão de Deus está aqui, o leão ruge. Eu corro, o que acontece? Ele pega. Pedro estava dando um novo ditado, Pedro estava dizendo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Porque a Bíblia diz, resistam-lhe ao diabo e ele fugirá de vós.
Qual é o segredo? Resistir. Por que resistir? Porque se eu permanecer firme, coloca a sua mão assim como escudo. Se eu permanecer firme, Satanás vai rugir. Estou parado. Satanás vai rugir. Tô parado. Ele sabe que ele não pode tocar, o que ele vai fazer? Ele desiste, ele sai. Qual é o maior segredo para Satanás parar de tentar aportunhar a minha mente? Permanecer firme. Debaixo da mão de Deus. Agora, Josh, você está falando isso, parece que é muito fácil, né? Não, gente, eu não estou aqui como um santão, não. Eu já passei por situações difíceis, eu sei que permanecer firme não é simples. Muitas vezes eu já subi aqui nesse altar, preguei um bocado de coisa, mas na verdade minhas pernas estavam assim, ó, tremendo. Inclusive, eu tenho passado por lutas. Tenho passado por situações que são difíceis, constantemente. Não é normal. A gente pensa que o pastor... Pedro está escrevendo para uma igreja. Quando Pedro escreve para a igreja, inclui o pastor, inclui o filho do pastor, inclui o neto do pastor, inclui o sobrinho, inclui a ovelha, inclui todo mundo. Pedro está dizendo, todo mundo passa por problema. Permanecer firme não é simples. Eu sei que a tendência natural é muitas vezes ceder. Satanás, ele vem com esse rugido, com essas preocupações. E a gente tem que, diga-se comigo, temos que permanecer firme. Sabe o que significa o rugido do leão? A voz dele. E uma das coisas que eu descobri é que Satanás, quando ele fala com a gente, ele tem uma estratégia. Ele fala na primeira pessoa. Como assim, Joshua? Ele sempre usa o eu. Em vez de ele chegar para você e falar assim, você é fraco. Em vez de ele chegar para você e dizer assim, você não consegue. Você não vai pagar essa conta. Você vai morrer. Você está doente, você está debilitado, você está fraco. Não vale a pena ter ânimo amanhã. Ele não faz assim, ele diz, eu estou fraco. Eu não consigo resistir. Eu sou rejeitado. Ninguém me ama. Porque ele quer que acredite que essa seja uma voz interna sua. E eu vou contar uma experiência sua, uma experiência minha, vou abrir meu coração sobre algo que eu passei recentemente. Eu estava passando as lutas na minha mente. Eu fui conversar com meu pai, eu falei assim, pai, tá difícil. Meu pai é meu pastor, meu pai é meu líder também. Eu fui ter uma conversa ali de pastor para discípulo, de líder para discípulo. Eu falei, pai, eu não estou aqui como filho, eu estou aqui como sua ovelha. Estou passando por lutas na minha mente. Tem vindo esses pensamentos sobre a minha mente e por muito tempo eu tenho tentado ser forte, mas eu estou me sentindo fraco, não estou conseguindo resistir. Me ajuda. Meu pai me deu um conselho que eu nunca mais esqueci. Um conselho que eu até já sabia. Mas que muitas vezes, quando a gente se sente fraco, a gente se esquece das coisas, né? E meu pai falou assim, filho, a nossa maior luta é na nossa mente. Sabe por quê? Tanto a neurociência como a psicologia já admite que o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de discernir a diferença entre o que é verdade e o que é mentira. Qualquer informação que você der para o seu cérebro, ele vai receber como a verdade. Se em algum momento você disser e reforçar para o seu cérebro que aqui, nesse lugar aqui, tem uma parede que você não consegue passar, e você repetir essa informação para o seu cérebro, você vai acreditar. E você vai correr, mas quando você chegar aqui, você vai parar. Por quê? Porque seu cérebro vai liberar impulso que você vai parar automaticamente. Por quê? Porque ele acredita que aqui tem uma parede, mesmo que você não veja. Porque o cérebro, ele não consegue diferenciar o que é verdade, o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro. Se você liberar uma informação repetida para ele, ele vai acreditar que aquilo é verdade. Uma vez eu vi um vídeo, pena que eu não pensei nisso antes, mas vou mostrar aqui para vocês, de um cachorro. De que ele tanto correu, tentando passar pela portinha da varanda, porque a porta estava fechada, ele se batia na porta. Pá! Até que um dia ele acreditou que aquela porta estava fechada. A dona abria a porta e o cachorro fazia assim, ó. E parava. Por quê? Sistema. Ele acreditou que era verdade. Quando já não tinha mais aquela porta, ele já não conseguia passar.
E muitas vezes quando Satanás vem com essas vozes internas, na primeira pessoa, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou fraco, eu não vou pagar a conta, vai faltar dinheiro no meu bolso, eu vou ser demitido, vai acontecer isso, e eu aquilo, eu começo a acreditar que isso é verdade. E o que eu faço para resistir dessa forma? O que eu faço para lidar com essas situações? Porque Satanás vem rugindo. Ele vai bombardear falando na nossa mente. E ele vai falar, e você não consegue, eu não consigo. E vai enchendo essa informação, tentando nos diminuir. O que eu tenho que fazer para poder vencer isso? Eu tenho que apresentar à minha mente a verdade absoluta de Deus. E qual é a verdade absoluta de Deus? A palavra dele. E aí foi quando meu pai me deu um dos conselhos que mudou a minha vida. E que tem mudado. Ele falou assim, filho, a partir de hoje faça um teste. Encha ainda mais a sua mente da palavra de Deus. Quando você acordar, antes de você pegar celular, antes de você encher a sua mente de informação, antes de você encher um bocado de coisa, tire, não precisa nem ser o seu devocional de manhã não. Pode fazer o seu devocional à tarde, no momento que você tiver mais tempo, mas nem que seja 15 minutinhos, 20 minutos antes de você sair para o trabalho, quando você acordar, antes de você levantar para escovar seu dente, antes de você levantar para tomar seu banho, pega a palavra e leia, nem que seja um capítulo. Antes de você dormir, porque o travesseiro, meu irmão, o travesseiro parece que ele tem uma conexão com o nosso cérebro, porque quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, é ativamente de uma forma que a gente começa a pensar em tudo que é coisa. Quantas horas de sono a gente já perdeu pensando em viajando um bocado de coisa. E rola para um lado, e rola para o outro, e pensa, e é preocupação, e é a conta, e aí eu não consigo, e aí eu vou morrer, e aí eu vou ser demitido amanhã no trabalho. É o inimigo rugindo. E meu pai falou assim, filho, não só de manhã, antes de você dormir também, que seja o seu último pensamento, pega a Bíblia. Vai ler a palavra, lê a palavra antes de você dormir, enche a sua mente da palavra de Deus e vai dormir pensando na palavra de Deus. E eu comecei a fazer isso e, gente, segunda dica para você, quando você discernir as vozes, eu não consigo, as vozes na primeira pessoa, saiba, essa voz não vem de você. Não é você mesmo dizendo para si, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso é Satanás te confundindo. Quando você ouvir essas vozes dentro de você, eu não consigo, eu não sei o que, eu parerei, eu não e tal. Vai num lugarzinho, pode estar no trabalho, vai no banheiro rapidinho, repreende essa voz. Diga, eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha mente, eu blindo a minha mente agora e declaro que a minha mente é livre. Eu te repreendo, Satanás, você é desmascarado agora, sai da minha presença. E convide a presença do Senhor e fale assim, o Senhor está aqui comigo me dando paz. Foi um outro conselho que meu pai me deu. E gente, Satanás ele vem assim, disfarçando, eu. E quanto mais você acredita que essa voz vem de você, ele consegue a sua própria liberação para poder ficar ali falando mais coisas. Só que quando você identifica que essa voz eu não é você, mas é ele te confundindo, então ele é desmascarado. Ele percebe, nossa, ele identificou que eu estou aqui. Ele identificou que eu estou rugindo. Ele está resistindo. Resista o diabo e ele vai ter que sair. Eu comecei a praticar isso todos os dias. Vinha um pensamento, eu ia no banheiro rapidinho, estava na faculdade, ia lá no banheiro rapidinho, ou então você ia da sala e rapidinho e falava assim, eu te repreendo todo o pensamento agora, Satanás, espírito imundo, solta a minha mente, e convidava a presença de Deus. De repente os pensamentos começaram a ir embora. Por quê? Porque Satanás foi embora. Diga-se comigo, eu sou a resistência. Resista. Resista. Olhe para quem está do seu lado e fale isso. Resista a Satanás. Agora lembrando, a Bíblia diz que essa resistência não é uma resistência simples. Essa resistência é permanecer debaixo do quê? Me ajude a pregar hoje, diga assim, da mão de Deus. E eu quero te mostrar 3 coisas, existem várias analogias, várias aplicações que a gente pode fazer aqui, do que significa, do que representa a mão de Deus sobre a vida de alguém. Mas eu quero te dar 3
3 coisas que a mão de Deus representa que eu acho que vai ser suficiente para você nessa noite. Primeira coisa que a mão de Deus significa que nós precisamos permanecer debaixo. A mão de Deus significa os planos de Deus. Deus tem planos para você, planos que são de bem e planos que não são de mal. É isso que a verdade de Deus diz. Nunca deixe de acreditar que os planos de Deus não vão dar certo. Nunca deixe Satanás colocar na sua mente a ideia de que os planos de Deus não vão dar certo. É muito comum, às vezes que a gente passa por luta, quando a gente vê um leão rugindo, a gente esqueceu os planos de Deus. E começar a aderir o plano do rugido desse leão. Deus diz que você vai triunfar em vida, que você vai viver muito, que você vai ver suas descendências. Deus já te deu visão de seus filhos, crescendo. Mas você acredita que você não vai conseguir ver para ver seus filhos? Achando que vai morrer amanhã? Achando que não vai ser demitido do trabalho? Deus te deu palavra que vai te prosperar, que vai te dar uma vida de trabalho plena, mas você vive todo dia acordando, pensando que vai ser demitido no dia seguinte. Eu já vi pessoa assim. A pessoa passou um ano inteiro acordando dizendo, eu vou ser demitido hoje. Porque ela acreditou, teve uma noia na cabeça dela, de que o chefe deu na cara dela e que o chefe ia demitir ela. Um ano inteiro, passou 364 dias do ano e ela, o chefe dela não demitiu ela. No 365, ela estava lá de novo dizendo, hoje é hoje, hoje é o dia. O que é isso? É quando eu aceito o rugido de Satanás. Satanás trabalha na mente. Ele começa na mente porque ele sabe que ele não pode te tocar. E ele sabe que se na mente você der brecha, ele consegue tocar o seu corpo. Ele consegue tocar suas finanças. Ele consegue tocar sua família. Quando eu passo a acreditar na voz de Satanás, quando ele diz, você não consegue, eu não consigo, que ele vem na primeira pessoa, lembre-se disso. Eu não consigo, eu não sou capaz. Quando você cede a essas vozes dele, a mensagem que você está passando não é de que você está sendo descrente em você mesmo. Realmente eu não consigo. Realmente eu não sou capaz. Você não é bom o suficiente. Realmente eu não sou bom o suficiente. O meu chefe não gosta de mim. Realmente meu chefe não gosta de mim. Não é essa a mensagem que eu passo, não. A mensagem que eu passo é, eu não sou capaz. Deus não me capacita. Porque Deus já te deu promessa. A mão de Deus está sobre você. Cristo já pagou um preço na cruz e não foi em vão. Então, quando eu não resisto a essas situações, quando eu cedo, a mensagem que eu passo não é, eu desacredito de mim. A mensagem que eu passo é, eu desacredito de Deus. E eu não estou falando isso, volto a dizer, como um crentão que nunca passou por isso. Eu sei que não é a intenção. Eu sei que não é sua intenção ouvir o rugido de Satanás e sair gritando, Deus não vai me proteger, Deus não é capaz de cuidar de mim. Eu sei que não é sua intenção. Mas é isso que acontece. E aí quando eu não creio em Deus, quando eu começo a não resistir e ceder aos gritos e às provocações de Satanás, e eu passo a não crer em Deus, é a brecha que Satanás encontra para começar a tocar nosso corpo, nossa família. Diga-se comigo, Satanás não pode tocar minha vida, a não ser que eu permita, se eu não tiver fé. Permaneça debaixo da mão de Deus. A mão de Deus significa os planos de Deus. Não existe ninguém para falar melhor. Um dos caras que mais pode falar por experiência de vida que os planos de Deus são fiéis e os planos de Deus vão se cumprir, mesmo com as dificuldades presentes, é Pedro.
Pedro viveu uma realidade que eu e você não vivemos hoje. Graças a Deus a gente pode vir para o culto, sentar em paz, um ar-condicionado maravilhoso, e a gente pode ficar aqui de boa escutando a palavra de Deus, sem temer que vai entrar alguém ali e vai sair aqui tirando a vida de todo mundo porque a gente crê em Deus. Não existe, graças a Deus a gente vive em um país que é laico. Pode se pregar o que quiser. Pelo menos, na teoria, existe a liberdade de expressão. Pedro não. Pedro vivia uma realidade que se Pedro falasse abertamente, e alguns tipos de pessoas escutassem de que ele estava pregando sobre Jesus Cristo, o povo matava eles. Pedro vivia uma realidade onde eles pregavam dentro das casas, não só porque era prazeroso e porque era legal partir o pão, não. Sim, isso é um dos princípios de se reunir nas casas. Mas um dos motivos pelo qual a igreja se reunia nas casas naquele dia é porque eles eram perseguidos. Eles tinham que fazer escondidos. Mas Pedro continuava vivendo o propósito e o plano de Deus para a vida dele. E mesmo em meio às lutas, ele não saía desse plano. Por quê? Porque ele sabe que contra a mão de Deus ninguém pode. Não é um rugido, não é um gritozinho de Satanás, não é uma provocação de Satanás que vai fazer os planos de Deus mudarem. Diga assim para você mesmo: eu vou permanecer nos planos de Deus. Segunda coisa que a mão de Deus representa, não só os planos. Deus não apenas quando estende a mão sobre você garante que o plano dele vai se cumprir, mas ele garante também toda a provisão necessária para que o plano dele se cumpra. A gente passa por luta, a gente olha ao nosso redor, a gente pensa: acabou a provisão. Eu não tenho mais força. Cadê a minha fonte de força? Cadê o meu sustento? Provisão acabou. Mas deixa eu te dizer, irmão, não é um rugido de Satanás que vai fazer a provisão de Deus acabar. Não existe ninguém melhor do que Pedro para poder falar sobre a provisão de Deus. Pedro estava com Jesus. Quando Jesus estava diante de 5.000 homens, e nem se contaram as mulheres e as crianças, só os homens eram 5.000. Mas tinha homens ali que estavam com sua esposa. Tinha outros homens que não estavam nem só com a esposa, mas estavam com os filhos também. Vamos botar aí cerca de 10.000 pessoas. Porque tinha alguns homens lá que estavam sozinhos. 2 pãezinhos, 2 peixinhos, 3 peixinhos, 5 pães, 3 pães. Mestre, não tinha nem suficiente só para a gente, os 12, e você? Manda essa galera embora aí, porque não vai ter comida para ele não. E Pedro conheceu o poder da mão de Deus. Jesus disse para Pedro uma vez: Pedro, se você vê a mim, você vê o meu Pai. E Pedro teve a revelação. Quando Jesus perguntou: vocês sabem que eu sou? Pedro foi o único. Eu sei. Você é o Filho do Deus vivo. E Pedro teve uma experiência com a mão de Deus. Naquele dia Jesus falou assim: dá para mim. Nas mãos de Jesus, tudo se multiplica. Pedro viveu isso. Debaixo da mão de Deus, não falta provisão. Sabe quando é que falta provisão? Quando a gente corre. Quando a gente não resiste. Seja a resistência. Permaneça firme. A palavra de Deus é a provisão que você precisa, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. Não estou falando isso porque, não se preocupa não, está com fome, casa sem comida, fica ali na Bíblia. Não estou falando por isso não. Estou falando porque se você se alimentar da palavra de Deus, essa palavra vai produzir fé o suficiente, que vai ser o suficiente para poder mudar a sua história. O devorador pode estar perto. Ele pode estar tentando te atacar, talvez ele pode até já ter conseguido porque você cedeu. Mas deixa eu te dizer, volta para a mão de Deus. Volta para a provisão de Deus. Qual é a provisão de Deus? A provisão de Deus não é comida. A provisão de Deus não é casa. Tudo isso Ele dá também.
Mas a provisão de Deus começa com a palavra dele. Tá sem casa, sem comida, vai para a palavra. Que daqui a pouco tudo vai chegar. Manhã, eu acordei, é a primeira coisa que minha mente vai receber. Antes de dormir, é a última coisa do meu dia que a minha mente vai receber. Essa é a minha provisão. Foi a experiência que Pedro teve. Pedro teve tamanha experiência que ele decidiu largar tudo. Largou o trabalho dele. Ele largou o sustento dele. Ele largou a família dele. E ele largou a sua família. Naquela época, largar a família não significa como hoje, não. Talvez se Jesus aparecesse hoje aí, chamando um bocado de homem para seguir ele, muitas mulheres bem resolvidas, que trabalham, que suam, iam conseguir manter o mantimento de casa. Mas Pedro teve que dar notícia para a família dele, dizendo assim, ó, eu, o único provedor que essa casa tem, vou ter que sair. Minha sogra, você fica aí de boa, porque eu vou vazar. Mas não se preocupa não, eu estou servindo a um Deus que na mão dele não falta provisão. Não vai faltar para mim. Eu vou seguir esse cara porque eu sei que não vai faltar provisão. E também não vai faltar para vocês. Esse que eu venho te dizer hoje. Na mão de Deus não vai faltar provisão. Permaneça firme. Resista. Terceira coisa que a mão de Deus representa para a gente encerrar. A mão de Deus representa a proteção de Deus. Não existe ninguém melhor do que Pedro para poder falar sobre a proteção de Deus. Quem lembra no dia em que Jesus apareceu no meio do mar, caminhando pelas águas, e mandou Pedro caminhar com ele? Quem lembra? No meio da noite, Jesus já tinha despachado seus discípulos, vai adiantando aí para o barco, vai lá que eu vou, depois eu encontro vocês na outra margem lá do rio. Jesus foi para o monte orar, ficou orando. Jesus terminou a oração no meio, parece que a oração naquele dia foi mais curta. Deus foi mais rápido na hora de falar com Jesus. A oração não terminou de manhã, terminou cedo, no meio da madrugada. Jesus foi descer, os barcos já não estavam na margem. Jesus, o cara, né? Não preciso de barco não. Por que eu vou de barco se eu posso andar nas águas? Ele foi andando nas águas de boa, de boa. Aí viu o barco, ei, meus discípulos. O cara começou a tremer. Que? Tem um cara, tem um cara lá no meio das águas. Vai dormir, rapaz, tá vendo assombração, tá vendo o quê? Vai dormir de boa. Não, velho, sério, sério. Daqui a pouco o discípulo começa a olhar, tem um cara andando no meio das águas, o cara é um fantasma. É uma das coisas que a ansiedade faz, que a preocupação faz, enxergar coisa onde não tem. Pensamentos. Pensa comigo, é uma coisa intangível. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, um grande pregador, eu não posso impedir que pássaros pousem na minha cabeça, mas eu posso impedir que eles criem ninho nela. Quando o pássaro pousar, ó, show! Mas criar ninho, aqui você não vai morar não. Não crie coisa onde não existe. O pensamento é intangível, mas se você agarrar esse pensamento, de uma hora para outra se torna verdade. Você começa a acreditar. E os caras, tem um fantasma lá, ó. Ih, rapaz, ele tá vindo na nossa direção, hein? Os caras começaram a ficar doidos. Aí Jesus, que tava lá, ei. Aí Jesus começou a perceber que os caras estavam com medo e, se preocupa não, sou eu. Tá repreendido o nome dos caras, já bateu lá, Dona Maria. Você já esqueceu? No meio da luta, a gente se esquece até de como é a voz de Deus. Aí Pedro, que já tinha vivido algumas experiências, tomou coragem. Se é você mesmo, eu não sei quem, mas se for você mesmo, quem você diz que é, Jesus, manda eu ir. Porque se for Jesus, você vai me proteger. E aí Pedro começa a andar. E Pedro começa a olhar nos olhos de Jesus, por quê? Porque ele sabe que Jesus é o plano dele. Jesus veio e mudou a história dele. Jesus veio e garantiu a provisão dele. E Pedro está nem aí para a situação. E começa a andar olhando para Jesus. Mesmo que eu passe pela luta, mesmo que eu passe pelo que for, essa água aqui, eu sigo confiando nos planos desse cara aí, ó.
Eu sigo confiando na provisão dele, não vai faltar nada. Só que aí, irmão, bateu aquele vento. O leão rugiu. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o rugido. Quando olhou para o rugido, o que aconteceu? Ele não resistiu. Bastava Pedro fazer assim, ó. Olhou para o vento, vai voltar os olhos para Jesus. Resistir e Satanás corre. Mas ele não, ele permaneceu olhando para a circunstância, para a conta para pagar, para a luta do dia a dia, para a enfermidade, para o problema na família, para os casamentos lá dos seus antecessores, do seu avô, porque meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu pai, minha mãe nunca tiveram casamentos seguidos. O meu vai ser a mesma coisa. Em algum momento da minha vida, eu sei, eu casei, mas em algum momento da minha vida, meu marido vai me deixar. Tem gente que vive assim e esquece que Jesus já liberou uma palavra. Todas as maldições dos seus antepassados, tudo do seu passado é coisa velha, ficou para trás. No momento que você me conheceu e eu cheguei na sua vida, minha mão veio sobre você e tudo se fez novo. Pode aplaudir. Agora segura. Porque na luta a gente esquece disso. E Pedro esqueceu. Pedro olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele bradou: socorro! Talvez naquele momento, o problema de Pedro não foi ver as circunstâncias, mas foi quando ele começou a afundar. Talvez a circunstância foi o início. Ele olhou para o vento e o pé afundou um pouquinho. Só que quando afundou um pouquinho, talvez ele se esqueceu de que era Jesus ali. E ele pensou: não é Jesus não, porque o Jesus que eu conheço, se fosse ele, eu não ia afundar. Ele começou a afundar, e ele grita para o socorro. Só que a Bíblia diz, dá um detalhe, está lá em Mateus capítulo 14, depois você olha, 14:31. A Bíblia diz assim que imediatamente Jesus esticou a mão, e quando Jesus pegou ele, ele sentiu e falou: realmente é o meu Deus. Jesus tira ele das águas e coloca no barco. Pedro teve a experiência e diz: ele não é só meu plano, ele não é só minha provisão, mas ele também é a minha proteção. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes, vou até fechar aqui que eu vou encerrar. Antes do leão, antes da serpente, antes do Zé Pilinta, Zé das Contas aí, que tiver os nomes que você quiser dar, eu não me importo com o nome que você quer dar. Antes de qualquer um desse aí estar do seu lado, mais perto do que a presença desse, está a presença da mão de Deus. Permaneça firme. Se alimente da palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, aonde a mão de Deus está, eu não vou ser atingido. Sabe o que a Bíblia diz? Que mesmo diante de todas essas circunstâncias e essas lutas aí que todo mundo passa e que eu passo, o que pode contra mim se a presença de Deus é ao meu favor? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Tudo posso na presença daquele que me fortalece. Sabe o que a Bíblia diz? Antes de eu falar isso, porque esse último eu quero falar com você em pé, eu quero te convidar a ficar de pé. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou encerrar aqui. E a canção que a gente vai cantar aqui agora, ela é a base teológica dela, é justamente esse texto. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte. Pensa aqui comigo. Dá um pouquinho mais de luz aqui no altar para mim, por favor, para que eles possam me ver direito. Ainda que eu ande num vale de sombra e de morte, eu não vou ter mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Em vez de espaço me faz descansar em águas tranquilas. Ele fala um bocado de coisa bonita.
Mas eu vou adiantar porque eu quero fazer uma analogia com você. Como eu disse que eu gosto de entrar na história, vamos entrar na história agora. Imagine você em um vale que é de sombra e de morte. Você olha para o lado e você só vê cadáver. Você olha para o outro lado e você só vê trevas. E você está no meio desse vale, um vale que parece não ter fim. Você está caminhando e você está com medo. Porque quem é que vai passar por um vale de sombra e de morte? Provavelmente o pensamento que vai vir é: todo mundo que passou por aqui morreu. Comigo não vai ser diferente. E você vai andando morrendo de medo que alguma coisa vai acontecer. Em algum momento você vai cair duro no chão, alguém vai te pegar, vai acontecer uma coisa. E essas são as preocupações, a ansiedade do dia a dia. E você vai caminhando no meio desse vale e você fica com medo. E você vai chegando no final e surge um pouquinho de esperança no seu coração, porque você está chegando no final do vale. Você fala: o vale está passando, glória a Deus. Só que quando você olha para o final do vale, diz que lá tem uma mesa. Não é uma saída, é uma mesa. E aí você já começa a ficar com medo de novo, porque você percebe que não tem a saída. E quando você vai chegando mais perto, você percebe que nessa mesa tem umas pessoas sentadas. Sabe o que são as pessoas sentadas? Todos os seus inimigos. A enfermidade, o problema no casamento dos seus pais que teve, o problema na sua família, as drogas, tudo que você teme, tudo que você tem medo, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, todo mundo sentado numa mesa te esperando sentar naquela cadeira. Você fala: é agora, já entendi porque que todo mundo está morto aqui nesse vale. Quando eu chegar lá, vou me matar. Aí você vai andando, porque você não tem saída. Quando você chega, você puxa a cadeira e senta, morrendo de medo na frente dos seus inimigos. E eu pensei: Senhor, por que que no fim do vale, me perguntava isso, por que que no fim do vale da sombra e da morte tem todos os inimigos ali? Por que que no fim do vale não tem a saída? E como é que o salmista consegue dizer que ele não vai ter medo? Aí eu entendi, Deus me falou. Sabe por quê, Joshua? Quando você passa pelo vale, eu não coloco você sentado lá para você ver os seus inimigos e ter medo. Quando você se senta na mesa, eu, o seu pastor, me assento com você. Você vai entender ainda. Sabe o que eu faço? Quando eu me assento na mesa com você e os seus inimigos, eu pego o meu cajado e eu digo: você já passou pelo vale. Você ainda está vivo. E com o meu cajado eu aponto para cada inimigo e te mostro: não pode te tocar, não pode te ferir, não pode te machucar, não pode mexer com você, não pode tocar na sua vida, porque eu, o seu pastor, caminho com você. Coloca o versículo 6 para mim, eu vou ler esse texto com você e vou encerrar. A Bíblia diz que o lugar da mão de Deus é um lugar para um tipo de pessoa específica. Portanto, humilhem-se debaixo da mão de Deus. A mão de Deus é lugar dos humildes. O que significa ser humilde? Deixar de ser orgulhoso. Muitas vezes a gente falha na nossa ansiedade, nas nossas preocupações, porque a gente é orgulhoso. Não de maneira proposital, mas de tentar resistir. Tem mente que se torna fraco de tanto tentar se tornar forte. As preocupações estão aqui, as coisas na mente estão aqui e você não solta. Fica somatizando, guardando, não conversa com o pastor, não conversa com o líder, não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não conversa com ninguém, fica guardando e guardando e guardando, e tem hora que não aguenta mais. Mas o lugar da mão de Deus, o lugar de resistência, como é que eu resisto? Dobro meu joelho e eu digo: Senhor, eu realmente não consigo, eu realmente sou fraco, o rugido está muito alto, mas eu escolho ficar aqui debaixo de sua mão, não porque eu sou capaz, mas porque eu reconheço que é a sua mão que me protege. Eu reconheço porque é a sua mão e os seus planos que vão me proteger, é a sua provisão que vai proteger. Eu abro mão dos meus planos, eu abro mão de qualquer coisa que eu possa fazer, porque eu reconheço de que você é o único que pode me livrar dessa situação.
lugar da mão de Deus é o lugar dos humildes. E Deus te coloca na presença dos seus inimigos para te mostrar, não para mostrar que você é fraco, não para dizer que você não consegue, não para mostrar que você não é capaz, mas para mostrar que a mão dele está sobre você e que nenhum dos seus inimigos podem te tocar. É assim que eu vou lutar minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Como? Confiando. Assim que eu luto minhas Como? guerras. Resistindo. Mas é resistindo tentando ser forte? Não. Eu Sendo sei que vulnerável eu a luto Deus. minhas guerras. Confiando de que a mão dele está sobre mim, permanecendo debaixo da mão dele. Eu sei que eu luto minhas guerras. Levante a sua mão, vamos cantar essa canção. Cante com seu coração hoje. Entregue essa sua ansiedade a Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Deixa eu te dizer, por ti. só parece que você está cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Mas por se você ti. abrir bem os seus olhos, Parece que estou você vai perceber que esse cerco não é o cerco do inimigo, mas é o cerco da presença e da mão de Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É confiando de que a mão do Senhor Assim está que eu sobre luto mim. minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pai, Senhor, é assim que nós lutamos as nossas guerras. Não é, Senhor Deus, resistindo com a nossa própria força, mas é sendo humilde, permanecendo debaixo da sua mão e sabendo de que não vai faltar o seu plano. O seu plano não vai mudar porque o inimigo se aproximou. O seu plano não vai mudar porque o inimigo está batendo na porta ou porque ele está rugindo. O seu plano permanece o mesmo. Você não é homem para mentir, mas é fiel para cumprir as promessas que o Senhor nos deu. E o seu plano não vai mudar, é o que nós cremos. Creio que 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido porque a sua mão poderosa está sobre mim. A mesma mão que abriu o Mar Vermelho, a mesma mão que feriu o Egito e liberou o povo da escravidão, é a mão que me protege hoje. A sua mão não muda, a sua mão continua operando milagres. É essa mão poderosa que está sobre a minha vida me protegendo hoje. Confiamos na sua provisão, que na sua mão e debaixo da sua mão tudo se multiplica e nada falta. Confiamos, Senhor Deus, que a sua mão é a nossa proteção. Mais perto do que o cerco do leão, mais perto que o cerco de Satanás, está o cerco dos seus anjos da sua proteção. E é nisso que eu creio, Senhor. Coloque a sua mão direita para o alto e faça essa oração comigo hoje. Diga: o sangue de Jesus unge agora a minha mão, e aonde a minha mão tocar, ali será ungido, e o sangue de Jesus será transferido, trazendo ordem a tudo que está em desordem. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: pelo sangue de Jesus, a minha mente é liberta agora de todo, diga, de todo pensamento e da voz de Satanás. Diga agora: Satanás, você é laçado, amarrado pelo sangue do Cordeiro, e eu libero um comando agora no nome de Jesus. Solta minha mente, eu te desmascaro agora e declaro: saia da minha presença. Hoje a minha mente é ungida com o sangue de Jesus,
e protegida pela mão de Deus. Eu confio na mão de Deus. Eu confio e espero pela proteção do Senhor. Diga: é assim que eu luto minhas guerras.